Adicionar aqui. Guardar a doutora Stephanie. Boa noite, gente. Não consegui. Boa noite, Manu. Tudo bom? Stephanie, que mandou o convite. Você recebeu? E tanto tempo que eu não faço live que eu tô perdi. Ei, boa Agora eu noite. Tá me ouvindo, Manu? Todo mundo me ouvindo? tô ouvindo. Você tá me ouvindo bem? Tudo jóia. Ei. Ai, meu Menina, Deus, desculpa. Ah, tá um então, negócio aqui apareceu. Aperta entrou aqui, em ela tá entrando fogo aí. no meu rosto. Coloquei o efeito. Ah, minha filha, eu coloquei um efeitozinho também, porque com essa mudança de tempo, eu não posso colocar lente, porque senão o meu olho começa a sair água, Entendi. entendeu? Ai, Mas assim, eu demorei um pouco aqui, faz muito tempo que eu não faço live, sabe? Então, assim, eu não tava, eu achava que tava, o negócio da live tava perdido, aí depois eu lembrei que era transmissão ao vivo, enfim, tô né? perdida também, tô reaprendendo aqui. Tem um tempão também que eu não faço live. Acho que eu fiz uma live em janeiro com uma amiga minha e muito tempo também que eu não apareço por aqui. Acho que a última live que eu fiz foi o ano passado. O ano passado, e só entrava e saía gente, não ficava ninguém na sala, deixei gravado. Depois eu descobri que o som ficou horrível, Oh, meu sabe? Por Deus. isso eu tô perguntando se você tá ouvindo direitinho, se tá É, bom é por aí. isso que eu te perguntei se você Tá estava bom? ouvindo, mas aqui tá tranquilo. Nossa live poderá ser interrompida por fortes choros, né? Imagina! É, como a gente vai deixar gravado, gente, quem estiver assistindo a doutora Stephanie, ela tem um bebezinho, né, pequenininho, então, assim, pode acontecer, né? Tá com quantos meses, seu neném? Já tá com um aninho, mas tá no horário de dormir, então tá aqui mamando e tá. Enquanto a gente tá Ele tá falando, com ele um tá aqui, ano? já tá com um aninho. Meu Deus, como o tempo passa rápido, É, e né? na hora que você falou um bebezinho pequenininho, eu, às vezes fala, não, tem um bebê pequeno, aí todo mundo, ah, quantos meses? Aí eu caio a ficha em mim também, gente, já tem um É, ano. porque um ano passa muito rápido, né? É Muito muito rápido. rápido. Acho que a gente Vamos pode começar, conversando, né? E né? depois que for Porque, chegando, assim, vai. mesmo que tenha poucas pessoas, depois a live vai ficar gravada, né? Isso. Então, gente, você quer se apresentar? Uai, vamos lá, Você, né? Primeira, né? né, Manu, muito obrigada por você ter me chamado, né? Já tem, como a gente estava conversando, já tem um tempo que eu não Imagina. dou as caras Uhum. aqui, então é muito bom recomeçar. É, Eu que fico feliz de ter aceitado. oi?
não ouvi. Eu que fico feliz por você ter aceitado. Eu que agradeço. Que bom que vocês... Obrigada, Léo. Obrigada aí, Léo, pelo feedback. Eu sou psicóloga, né? Estou concluindo aí, em fase de conclusão aí de um mestrado, né? A gente fez a defesa, agora tem que fazer os trâmites para finalizar, né, de fato. E fiz mestrado em psicologia pela UFES, tenho outras formações, né, em neurociências, em avaliação e diagnóstico psicológico, mais um monte aí que eu não vou dar conta de lembrar todas. Nossa, o currículo é muito extenso, meu Deus. É a pessoa certíssima para poder falar de autoestima. Muito bom. Eu falo que eu tenho mais foco na infância, inclusive quem for acessar meu Instagram vai ver que tem muito conteúdo da infância, porque a gente vai até falar, né, assim, que o que acontece na infância não fica na infância. Então, a gente vai falar de autoestima hoje, a gente também vai resgatar coisas que acontecem na nossa infância. Da infância. E por aí vai, né? Mas vamos lá, então. A Manu recebeu, né, Manu, ao longo dessa semana aí, algumas perguntas sobre autoestima, pra gente conversar. Gente, a primeira coisa assim, que eu fiquei um pouco chocada, eu cheguei a comentar com a Stephanie, é que eu imaginava que eu ia receber outros tipos de pergunta, sabe? Algumas até relacionadas à moda, né? Por causa da consultoria de imagem e tal. Mas, assim, o que me deixou um pouco espantada e, ao mesmo tempo, preocupada é a quantidade de perguntas, não com relação à própria pessoa, exceto algumas, né? Como autoestima na terceira idade, eu achei muito interessante, né? Mas assim, muito ligada a outra pessoa, né? E aí nós até nos falamos durante o dia, você falou, né? A autoestima, ela está ligado a nós, correto? Sim. Qual seria assim, uma definição de autoestima? Então, né, se a gente for lembrar a palavra, né, autoestima, gostar de si, né? Exatamente. Assim, por que as pessoas tendem a pensar em autoestima sempre pensando no outro, no olhar do outro? Porque a vida inteira a gente, né, meio que passa por esse processo de aprovação externa. Então, na infância, a gente começa a construir, né? E eu falo sempre isso, assim, para quem tem pai de paciente meu aqui que eu já vi, né? Eu falo sempre disso, de valorizar o que é de bom na pessoa. Porque tem problemas todos temos, né? Mas existe precisa existir aquela preocupação de valorizar aquilo que tem de bom, né? De resgatar o que tem de bom para a gente trabalhar aquilo que não está tão bom no momento. Sim. E aí a gente cresce com essa concepção, né, de que a gente tem que ter o olhar do outro, a aprovação externa, o elogio externo, né? A gente vê adultos, né, levando aí para o seu lado, que tem dúvidas, né? Vai comprar uma roupa, não sabe que roupa comprar, não sabe que... Exatamente. Como vai vestido, né? E isso perpassa por várias questões, né? Que emprego aceitar, o que me faz bem. A pessoa, né, às vezes não sabe responder isso, o que gosta, que cor que gosta. Isso envolve um pouco de autoconhecimento, seria sim. isso? Envolve autoconhecimento, né? Precisa ter trabalhar o autoconhecimento para poder... O autoconhecimento, né? Porque a autoestima parece estar ligada ao valor, como eu me vejo. Exatamente. Né? Como eu me vejo. Me sinto, aquilo que me faz bem, né? Então a gente precisa responder essas perguntas para pensar futuramente, né, em autoestima. E aí a gente vem para a situação, né? Eu vi algumas perguntas falando sobre relacionamentos. Vou deixar você ir conduzindo, né? E a gente vai conversando sobre elas aí. Eu acho assim que eu anotei, né, as perguntas, e assim, já que teve essa definição do que seria autoestima, que é o nosso olhar, aquilo que nós somos, a nossa percepção de valor que nós temos de nós mesmos, existe alguma forma de aumentar a autoestima? Foi uma das perguntas. Eu acho que isso tem algum exemplo? Aumentasse a valorização que a gente tem sobre a gente, né? A gente valorizar aquilo que a gente tem de bom. Aí acho que a gente estaria aumentando a autoestima, mas não comportamento, né? Não é igual pílula. Eu vou tomar uma e vai melhorar e vai ficar 100%. Então eu vou aumentar, eu vou pegar doses e não é assim. Então
Tem que começar. Vou tomar uma pílula de autoestima hoje, né? Não tem como. Então, começasse pela Uhum. valorização daquilo que a gente tem de bom, né? Eu acho que já começaria a dar uma Tá ligada né? ao amor próprio, alguma coisa assim? Sim, Seria mais ou menos isso, com certeza, né? autocuidado, né? Uhum. Quanto eu me amo, quanto eu gosto de estar comigo, quanto eu quero ficar bem, o quanto é importante para mim me sentir bem, o quanto é importante para mim fazer aquilo que eu gosto, né? Uhum. E a gente olha, né? É amplo o conceito e tem várias formas da gente aumentar, É bem né? amplo. Então, quero Uhum. aumentar a minha autoestima pensando na valorização do meu corpo. O que eu tenho que fazer? Alimentação, exercício físico. é, Eu vejo, às vezes, você dando dicas, né, assim, de skincare, de cuidado capilar. Então, acho que tudo isso é uma forma de cuidar de autoestima, de imagem, né? E de você se olhar e gostar daquilo que você está vendo. Então, acho que Sim. E formas. você sabe como que você não desiste de fazer esses pequenos cuidados? Quando você pensa que é para você, sabe? Eu não estou comprando essa roupa para outra pessoa me ver. Estou comprando essa roupa porque eu me sinto confortável com essa roupa. Exatamente. Eu não estou fazendo skincare porque eu tenho medo de envelhecer. Não, eu quero olhar para o espelho e ver que eu estou cuidando da minha pele. Eu quero tomar mais água, sabe? Porque o que eu vejo na internet hoje em dia é muita gente vendendo fórmulas, É, sabe? tem. E como se, isso aqui vai aumentar a sua autoestima. É lógico que aquilo que a gente se vê no espelho mexe muito com a gente, né? Como, por exemplo, são duas perguntas, na verdade, né? Que é autoestima na terceira gestação, que a moça mandou, que ela se sente para baixo, e a outra que perguntou, né? Doutora, como que é a autoestima no pós-parto? Então, assim, você que passou por essa experiência, né? Porque eu não sou mãe, né? Você passou por essa experiência, tem diferença? Tem alguma coisa a ver com o hormônio, Tudo, com as mudanças corporais? tudo a ver. Como que a pessoa pode lidar com isso? Eu tenho, inclusive, vontade de fazer um grupo, alguma coisa para gestante, porque na primeira gestação, vou falar de mim, né? Na minha primeira gestação, eu pesquisei tudo até o parto. Então, eu sabia semana a semana o que acontecia com o bebê, não sei o quê. Vias de parto, pronto, morreu. Quando Uhum. nasceu é que vieram os desafios, assim, e aí eu não sabia como é que era essa questão da mudança do corpo, tinha ideia, né, por causa da psicologia da questão do puerpério, mas viver aquilo tudo foi muito diferente, né, então tem diferença sim. Imagino. Tem a questão Uhum. assim, eu lembro quando o tadinho João nasceu, eu olhava a minha barriga, parecia uma laranja murcha, eu falava, Jesus Cristo, morreu um corpo aqui, né, assim, acabou a minha vida, agora com essa barriga, não vou poder botar um biquíni, não vou poder ir na praia. E aí, assim, com o tempo, né, graças a Deus, foi voltando. E aí depois Vai voltando todo lugar, né? vai voltando para o lugar. Não é tão rápido, mas volta. Você E sabe que eu acho interessante, assim, porque a gente, com as redes sociais, a gente vê muitas famosas que têm uma estrutura muito grande, né? Porque elas têm nutricionista, aquela coisa toda. Então, assim, a pessoa teve um filho num dia, na semana que vem ela aparece com um palito. Eu acho que isso, para a cabeça de uma pessoa que acabou de ser mãe, uma mulher que ela tem ali o trabalho dela, a correria, quem está vivendo a vida real, digamos assim, né? Que deve ser para uma mulher olhar para aquilo ali? Você chegou a acontecer isso com você? com certeza. Assim, E é por isso que eu falo assim, faltou o conhecimento do pós-parto, né? O que é o corpo da mulher posta, depois da gestação, o que são uhum, os hormônios, a boa noite, gestação, o humor muda muito. Você sem dormir, você entra num imagina. cenário de guerra, assim, que quando a pessoa falou assim, autoestima Uhum, no pós-parto, eu fiquei pensando assim, gente, tadinha, porque ela deve estar passando um perrengue. E um foi o que eu imaginei também. que é a vida de todo mundo que tem filho assim depois. O negócio é que poucas pessoas vão chegar a ficar balada, realmente. Mas assim, Fica abalada. poucas pessoas vão chegar e vão falar assim: olha, gente, tem oscilação hormonal, a mulher tem vontade de chorar, é comum ter vontade de Uhum, abandonar. É difícil falar disso, assim, ainda é muito tabu, porque a gente tem aquela ideia da maternidade linda, onde a criança mama e não fere os seios, onde a amamentação é sempre linda.
onde não é cansativo, onde é sempre prazeroso, né? E não é sempre. A mãe não acorda durante a noite para poder amamentar, aquela coisa toda, né? E assim, a Eu questão. fiquei também com muita pena quando eu vi essa pergunta, assim, sabe? Porque eu falei assim, gente, não deve ser fácil, Não, e se você né? tem uma rede de apoio, como você falou, as famosas, né, na maioria dos casos, tem o quê? Tem uma pessoa que limpa a casa, tem uma pessoa que fica com o bebê para ela poder descansar, porque ela também, quando ela Exatamente. trabalha com a imagem, ela precisa aparecer bem, né? Exatamente. É o trabalho dela, né? Aquele ali é o trabalho dela. Então, assim, Uhum. dificilmente acho que alguma apareceria tipo a gente, com olheiras, né? Não, E aí, eu acho que quando não. fala de autoestima, eu sempre penso assim, será que essa pessoa tem uma rede de apoio? Tem alguém que possa, pelo menos, ficar uma horinha com o bebê para ela poder almoçar com tranquilidade, tomar um Cansar. banho, sabe? Com calma, Uhum. sem ser naquela correria, sabendo que a qualquer hora o bebê vai chorar, vai precisar dela. Então, será que ela tem alguém que possa Uhum. fazer isso por ela? Porque se não tiver, Jesus, é difícil mesmo. Os 3 primeiros meses eu queria morrer, Ah, mesmo com o apoio da família. Então, você mesmo com o apoio da família. e aí, na Eu hora, eu imagino. lembro que uma amiga minha, na época que eu tive o João, eu cheguei a comentar, eu falei, nossa, eu tô me sentindo muito mal e tal, por causa dessas mudanças. Ela falou assim, amiga, passe uma maquiagem, bota um brincão e fica linda dentro de casa. Só que assim, ela falou isso, lógico, na melhor das intenções, né? Das intenções, E com tipo certeza. assim, sai dessa onda baixo astral aí, né? Vai comprar. Mas é muito complicado, porque às vezes nem tempo de ir lá e botar o brinco você tem, por causa da Eu correria. imagino. Então, E assim, como eu não sou da área médica, eu só tenho uma noção. Eu acho que os hormônios também, eles muito, devem ter muito a ver com isso, né? com certeza, Tanto da gestação quanto no pós-parto. quanto no pós-parto. E a gestação ainda tem um agravante que tem mulheres que se sentem maravilhosas com a barrigona. Eu já vi, assim, algumas Uhum. pessoas que Ah, eu acho lindo, no gente. Instagram falar agora que, Nossa, acho agora que eu lindo. tô grávida, deixa a barriga aparecer, né? Tem gente que fala isso. Uhum. Eu já tive colegas, assim, de irem, nossa, tô precisando comprar uma roupa, porque a barriga cresceu muito, eu botar várias roupas, vários tipos de roupa, e falar assim, nossa, eu tô me sentindo péssima em todas. Então tem essa questão da aparência, Nossa, principalmente é quando a mulher questão, né? está preocupada com o corpo, né, que Uhum. fica tentando manter aquele padrão ali, né, de X peso, por causa da altura, IMC tal, nananã. E aquela mulher que tem aquela rotina assim de estética e tal, a maioria delas, quando chega nesse processo de ver a barriga muito grande, entra num mal-estar muito grande também, assim, nossa, não É estou mesmo. conseguindo me ver com essa barriga. Então, passa por essas questões também. E aí tem a É parte bem hormonal. engraçado, assim, hormonal, né? Eu tenho amigas que engravidaram que elas demoraram muito para aparecer a barriga também. Tem pessoas que acontecem isso, Sim. né? Eu acho que eu nunca acompanhei a gravidez de uma amiga mais próxima. Bom, eu pensei que nunca mais iria voltar ao corpo normal. Eu também, eu Gente, ela também. é magérrima hoje, ó, magérrima. Não, antes e depois ter o filho, mas sempre volta, né? Mas eu fico pensando nessa questão de você falou, de experimentar roupa, porque isso acaba mexendo muito com a nossa imagem, né? Tanto da pessoa que está grávida, quanto da pessoa que também não está. Eu vejo muito isso na consultoria. A pessoa às vezes tem uma expectativa, igual eu fico imaginando você falando, mostrar a barriga, aí já até imagina a roupa e vai lá e coloca aquela roupa e não é aquilo, né? Deve ser difícil lidar com isso. E roupa tem muito a ver com, além da personalidade, a Bruna, a minha parece Nossa, com 7 a da minha, que estava grávida de né? gêmeos, né? Eu tenho uma amiga que não sei se ela tá aqui, foi a mesma coisa, a Tati. Ela apareceu, acho que foi por aí também. Ela não tinha barriga. Aí você olhava simplesmente andando de costas assim, você falava assim, gente, tá mesmo grávida, não é possível. Entendeu? E aí, essa coisa da roupa também tem a ver com a nossa personalidade, né? Tanto que você vê que tem pessoas que Sim. faz certos tons, né? E aí também, assim, já vi muita gestante apelar para o preto, por causa da falsa ideia de que o preto emagrece. Não, eu não quero parecer que eu Nossa, tô, não sei o gente. quê, e preto, tome preto, muita roupa preta. Gente, mas você tá grávida, a barriga.
Tem que ter uma barriga, tem um ser humano ali dentro, não tem como, né? E Você aí, vê como que mexe, né? assim, o que eu falo geralmente quando encontro gestantes nessa ocasião é para aceitar a mudança, que é uma mudança que é temporária, né? É lógico Uhum. que pode perdurar aí, a gente fala até uns 2 anos para poder recuperar o corpo do jeito que era, né? Porque mexe muito. E assim, a parte hormonal, gente, mexe demais. E não mexe A no proteína. pós-parto. Tanto que a gente aceita, assim, né, como parâmetro, a depressão pós-parto até o 2º ano de vida da criança. Então, É mesmo, para não sabia que você durava tanto. ver. Para mim durava, tipo assim, ai, uns 6 meses no Não, máximo. não. Oi, boa noite. A Tem- Bruninha falou que ela perdeu 10 quilos. Gente, acho que eu vou ter uma 10 quilos. Não, mas é que os outros comprometidos Brincadeira. têm, Manu. Pensa direitinho. Avalia Não, não, não. tudo. Não, não. Mas Eu já ah, minha oportunidade passou. não, fala isso não. Na amamentação perde, assim, a minha experiência, né? Na A amamentação, tristeza, primeiro filho, né? eu perdi muito peso, mas em compensação, quando ele parou de mamar, veio tudo de novo. Mas é bastante interessante. E falar sobre peso, teve uma pergunta que eu achei interessante e que eu vi que aconteceu com muita gente. Ganhei peso na quarentena e me sinto menos atraente. Como lidar? Como que a gente lida com essa mudança? Teve gente que ganhou muito peso mesmo, Eu tava sabe? hoje uma E foram coisa assim, 2 anos, né? nada a ver com o tema, assim, falando que a média de peso da população aumentou em 6,5 kg. Então você pensa Meu Deus, durante a. é muito quilo, hein? Mas assim, a questão do peso, ela passa também não só pela parte, né, nutricional, mas também passa pela parte emocional, que você vê que tem pessoas que às vezes vão assumir Exatamente. erros. Uma brincadeira que a gente faz, né? O mestrado engorda. Por quê? Porque é estressante. Então, o estresse. Eu perdi 9 quilos Olha, ao entregar a dissertação. Então, nossa, para meu você ver Deus. como é que é a história do estresse, né? O E Léo nem me fala em escolher roupas. Meu drama e nem sou gestante. eu ia comentar. Mas você ganhou peso, Léo, na quarentena? Eu vi que tem, assim, eu já ouvi alguns relatos assim, eu tô muito triste com o meu corpo porque eu não escolho mais as roupas me escolhem. Nossa, é difícil. Então a gente estava falando sobre o peso da pandemia e como se sentir mais atraente, né? Uhum, Eu acho que a atração física, lógico que ela é importante no primeiro momento, mas uhum. o que te faz permanecer não é o físico, né? Então, acho que olhar Com dentro certeza de não. você, resgatar aquilo que é de bom, acho que Uhum. pode ser uma forma de você se mostrar atraente também. Sim. E eu acho também que as pessoas ficam muito preocupadas, assim, de novo entrando nessa questão das redes sociais, porque as pessoas estão o tempo todo nas redes, não vamos negar, né? Cada vez mais. Tem muito aquela coisa de comparação, sabe? Eu vejo muito isso, né? A pessoa se comparando. Então, assim, se você quer fazer uma mudança no seu corpo, eu acho que tá tudo ok, desde que seja com acompanhamento médico, né? Porque, assim, eu não aconselho fazer dietas malucas, porque, assim, teve uma fase da minha vida que eu fiz, eu emagreci muito, então acabou virando uma doença. Mas voltando aqui, né? Você pode emagrecer, se esse foi, ganhei meus 6,5 kg E uns quilos de. e uns quilos de alguém. Então, assim, é engraçado porque a ansiedade, ela também faz você ganhar peso, a depressão. E isso aconteceu muito durante a pandemia. Por isso, entrei na academia, estava tomando um susto comigo mesmo, vaidade. Lá no chão, É, muito assim, vaidade, então, assim, a questão do peso, ela mexe muito com essa questão de como nós nos vemos. Por que, às vezes, o fato de engordar faz com que a pessoa se sinta até mesmo, eu fracassei de alguma forma. O que pode estar por trás desse sentimento, sabe? sim, Eu fico, assim, precisa me perguntando, por que a pessoa se sente? Porque ela tem a opção de emagrecer.
é difícil, emagrecer não é fácil, né? Mas assim, o que você acha que pode estar... Por que mexe tanto com a gente? Você quer por causa dos padrões que a gente Tem vê os hoje em padrões, dia? avaliação externa, né? Acho que tudo isso. Acho que dificilmente alguém engorda e fala assim: ah, tá tudo bem, tô engordando, né? Tô adorando. E É, verdade. eu acho que não é um processo fácil de aceitar. Eu acho que as mulheres elas são mais suscetíveis por causa da oscilação hormonal, independente de gravidez. Sim, Exatamente. a gente tem Uhum, oscilação, a gente precisa considerar. Nosso humor não é padrão, né? E a gente tem uhum. essas outras assim variações em termos de regulação emocional, por exemplo, de sono, se a gente tem uma alimentação equilibrada, se a gente consegue, Tem sobre exercício aí, né? O exercício em si, ele não pode ser visto só como uma forma de emagrecer, mas também de fazer o corpo funcionar bem, né? Dias Exatamente. que eu consigo ir à academia, por mais, é meia hora, 15 minutos, 20 minutos, eu falo que é melhor do que nada. Mas é um exercício. Mas me dá uma energia muito grande, eu consigo ficar acordada até mais tarde. Os dias que eu não vou, vai dando esse horário aqui, vai começar a bocejar no meio da live, assim, porque vai baixando, porque é exaustivo, é correria demais. Mas, assim, Uhum. acho que a questão do emagrecer também existe uma outra coisa, né? Assim, as defesas que a gente arruma com o peso. Então, Uhum. uma vez eu vi uma pessoa fazer uma análise que eu falei assim, caraca, pode ser, se você reparar muito, se perguntar para as pessoas, ah, mas você está insatisfeito com o peso, quando você começou a engordar? Quando eu casei. E é como se Nossa. fosse uma coisa assim, tá, gente? Muito entre aspas isso aqui, porque a gente tem que analisar Uhum. cada caso, a gente está numa live, tem pessoas aqui com diversas histórias. Ah, foi quando eu Com certeza. casei. Parece que assim, a gente cria defesa, tipo, agora eu vou ficar indesejável porque eu já arrumei meu pai, então tudo bem engordar. E, Isso acontece, é verdade. né, e não é uma coisa consciente, assim, não é uma coisa que eu vou falar, ah, não, agora eu vou planejar engordar 10 quilos porque eu casei. Não, não é, é uma coisa que vai acontecendo, né, e você Uhum. vai observando. E uma vez eu ouvi de uma endocrinologista que a cada década a gente naturalmente vai pesar mais. Então, Ai, misericórdia, sério isso? cada década Jesus amado. o nosso peso vai aumentar. Então, quanto mais Vai a gente aumentar. tiver, né, Meu Deus o do céu. ideal, melhor, porque o aumento não vira obesidade, o sobrepeso, que dá para você ir tentando controlar. Uhum. Mas, assim, Mas é engraçado assim, que quando a gente está num relacionamento, a gente sai mais também, né? tem mais Tem essa coisa. oportunidades de É. Aí tem, fugir. você sai mais para comer, essas coisas. Então, eu acho que é natural que você ganhe um pouquinho de peso, Sim. sabe? Só que assim, você não pode deixar isso, quero não. Não, Você não pode deixar isso fugir do seu controle ali, né? Porque é complicado, sim. né? Depois, como uma menina falou aqui, ela falou que a ansiedade acaba comigo, né? Me sinto horrível às vezes. Eu fiquei imaginando também se não, depois que fiz 40, senti meu metabolismo mudar. Tem isso também, né? Né? Assim, eu com 20 anos perderia peso muito mais fácil do que eu com 30, do que eu com 40. Nossa, gente, é muito fácil. Você faz uma dietinha de uma semana, você perde 2 quilos, ó, fica. Gente, é muito fácil. Eu lembro que depois que eu fiz 30, um pouco antes de fazer 30, eu lembro que eu fui pra academia, tal, 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 eu morava em São Paulo, né? Aí quando eu subi, menos 2 quilos, eu falei, não é possível. Não é possível. Eu cortei tanta coisa, eu malhei muito, menos 2 quilos só. O negócio tá errado. Mas assim, 2 quilos é muita coisa. Se a gente for parar pra pensar, né? 2 quilos é coisa pra caramba. Mas assim, quando ela falou, ela não especificou de que forma que a ansiedade acaba com ela, né? Então, assim, há pessoas que têm ansiedade que elas comem mais também, sabe? E tem a própria questão que, assim, como eu também tenho, eu sou uma pessoa ansiosa, às vezes você tem os dias que você não se sente tão legal, sabe?
E só depois de muito tempo é que eu fui entender. Tudo bem não estar legal. Porque eu não tenho que estar legal todo dia. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer um monte de coisa, tudo bem. Mas eu não vou estar bem todos os dias. Isso aí eu acho que é uma coisa normal, sabe? A gente precisa começar a aceitar que tem dias que a gente não tá legal, Uma né? vez eu ouvi uma pessoa falar assim, chama para tomar o café, né? Tipo assim, a tristeza Uhum, apareceu, então chama para tomar o café, conversa com ela, descobre por que que ela tá ali, por que que apareceu, assim, não é, nada é do nada, né? Tá triste por quê? uhum, O que que aconteceu antes? O que que, né, você tá pensando que pode acontecer depois? Então chama para tomar um uhum. café. E aí você falou de comer mais, mas também comer menos também. A tristeza, a ansiedade, É, tem gente que tira. Uhum, tira o apetite. E tirar o apetite, assim, qual o grande erro que eu vejo às vezes? Ah, eu não sei por que que eu engordo. Eu tomo café da manhã, almoço e janto. Tá, beleza. Entre o uhum, café e a janta não tem nada, entre o almoço e a janta também não tem nada. Então, esse intervalo longo, o que que eu fui aprendendo com psicologia evolutiva e, né, acompanhando aí alguns casos específicos. O nosso corpo pré-histórico, ele nunca sabia quando ele ia ter alimento, né? Então, às vezes, batava certo. um bicho grande lá na caça e ia comer, devorar aquele bicho grande. O seu corpo guardava aquela energia porque ele não sabia quando ia ter de novo. Quando a gente pula essas Uhum, refeições ou não se alimenta, a gente está mostrando para o nosso corpo que quando tiver o bicho gordo, você guarda energia, né? entendi. Para o Interessante. almoço, você guarda aquela energia, então isso também favorece o processo de engorda, né? E Uhum. aí a gente vai se alimentando mal durante a vida inteira, vai aprendendo umas coisas erradas com a cultura, tipo, né, comemorar mêsversário, se tiver alguma doceira que ela vai me matar, mas se tiver comemorar mêsversário do bebê com bolo confeitado, né, bolo de aniversário, Tá na moda agora, né? Tá na moda, mês de aniversário, falando, tá super na moda. ninguém falou que precisa de bolo confeitado, mas a gente aprende errado com a cultura e vai, né, incorporando, então vai engordando também. Então, tem tudo isso que É exatamente isso. ajuda. E também, né, e aí também tem um Não, outro pode falar. fato, a gente falando de exercício, o homem, ele andava muito mais. Hoje você tem um carro, hoje você tem Uber, hoje você tem ônibus, tudo que tá na sua Nossa. casa e te leva até onde você precisa ir. E Quanto mais, quanto mais tecnologia, parece que menos a gente se mexe. Por exemplo, eu com o meu trabalho hoje, eu faço muita coisa home office, sabe? E eu tenho a questão de hiperfoco, né? Aquilo que eu não estou interessada, às vezes eu fico viajando. A pessoa está falando comigo, parece que eu estou prestando atenção, mas eu estou viajando. Mas quando eu vou fazer uma coisa que eu gosto de fazer, eu fico sentada horas, e isso faz muito mal para a circulação. Então, ontem eu estava trabalhando, e aí minha mãe entrou, depois que eu fui me dar conta que eu estava sentada há mais de 3 horas editando um vídeo. Aí, quando eu levantei, parecia, assim, estava tudo quebrado, assim, sabe? Hoje eu acordei, parecia que eu tinha sido atropelada. Então, assim, isso aí também não é legal. Nosso corpo é uma máquina, né? sim, Então, a gente precisa estar comendo, a gente precisa de água, a gente precisa se movimentar, né? eu falei respirar também. Porque Eu falei respirar, é isso aí, parar de. exatamente. A gente tem que fazer essas pausas, mesmo quem trabalha muito com computador, né? Ou então sentado, tem que pegar e coloca um despertador, não sei, e anda um pouquinho, sabe? Como aquelas viagens muito longas, as pessoas recomendam, né? Não, levanta, anda um pouco, aquela coisa toda. A gente tem que se mexer. Eu achei interessante essa questão que você falou do homem primitivo, assim, porque é engraçado que eu faço pouquíssimas refeições durante o dia e meu metabolismo não é muito bom, né? Porque eu também faço uso de antidepressivo. A minha nutricionista falou que isso dá uma mexida no organismo, né? Mas, assim, eu acho que se eu fosse, assim, se eu tivesse 20 anos e comesse o que eu como hoje, eu pesaria muito pouquinho, sabe? Porque
ainda mais depois, eu não sei se tem a ver, vou até abrir um parênteses, né? Que eu parei de tomar o anticoncepcional, Tem a ver também. eu praticamente, a fome parece que foi embora, assim. Eu não sei se isso tem alguma coisa a ver. Sim, Tem a ver? tem. Tem a ver. Tanto que emagrecimento Tem, né? tem mulheres que falam que parei de tomar o anticoncepcional, emagreci, ou eu comecei a tomar e engordei. Então tem essas coisas que Uhum, tem, né? afetam a Tem. pele, né? Tudo isso. Vamos para Ah, a afeta a próxima. pele. É. A outra pergunta que eu achei interessantíssima, né? Você falou aí do homem que andava mais, eu lembrei dessa pergunta. É por que que a autoestima do homem é maior que a da mulher? Né? Eu achei muito interessante essa pergunta, porque a gente tem muito meme na internet sobre isso. Ai, a autoestima do homem, o homem branco hétero, sempre assim, né? Eu queria guardar no potinho a autoestima do homem. E aí eu falei assim, mas espera aí, eu tenho muitos amigos homens e eles me relatam coisas muito diferentes, que é muito difícil, porque tem que ter o homem tem que ser bonito, ele tem que ser forte, ele tem que ser rico, ele tem que ter um carro, ele tem que ser capaz de prover a mulher, né? Então, assim, como que é essa coisa? Tem diferença na autoestima do homem e da mulher, assim? Manu, eu nunca pesquisei nada a respeito, assim, de falar em termos científicos tem e tal. Eu acho que é uma questão cultural, e eu acho que não é todo homem. Cultural. Eu não, Uhum. não acho que seja todo homem, não. Eu acho que tem homem que tem baixa autoestima, né? Eu acho que vai muito da Sim. história de vida de cada um, da família, da criação, né? E das histórias que eles tiveram em outros ambientes, né? Porque tem isso também. Uhum. Eu falo que às vezes a gente senta numa cadeira, né? Ah, o fulano é o bonzinho, então ele senta na cadeira do bonzinho. Ah, o fulano é o atentado, é o bravo, é o que briga. Eu acho Uhum. que sentou na cadeira, acabou. Aquele lugar ali, né? Uhum. Dificilmente, aquele rótulo ali, né? Dificilmente alguém consegue mudar. E isso contribui muito para a percepção que a pessoa tem dela mesma, né? Eu me Sim. preocupo muito com Uhum. essas coisas assim, tipo, bullying, né? Sofreu bullying. Cara, sinal Uhum. amarelo, assim, piscando. O que que vai vir desse bullying de reflexo? Lá na Às frente. vezes Uhum. não é na hora a pessoa passa ali de liso. Anos depois vem uma depressão severa, assim, que você fica pensando, gente, mas de onde tá tudo indo bem? O cara, né, conseguiu um emprego, comprou um carro, comprou um apartamento, tá com a vida estável. Por que essa depressão tão grande e tal? Olha que tem lá atrás. Então tem essas É coisas. interessante isso que você falou. Eu nunca vi É interessante porque eu, e nada a respeito hum, de homem ter mais autoestima, né? Autoestima mais alta do que da mulher, nunca vi isso, não. Nunca. eu acho que está muito ligada a aquela coisa que a gente tem de que a mulher ela é inferior ao homem. É lógico que hoje isso está mudando muito, mas ainda a gente tem essa percepção. O machismo, assim, é uma coisa que ainda ele existe. Eu não sou nenhuma militante, não, mas assim, a gente sabe que existe, né? A gente sabe que existe. Então, eu acho que é por isso que algumas pessoas têm a percepção de que o homem tem uma autoestima, assim, todos os homens têm uma autoestima elevadíssima. Mas um rapaz aqui, olha o que ele falou, que ele tá ficando careca, que ele não tinha nem vergonha de admitir isso, e com medo de ficar sozinho. Ou seja, existe aí uma insegurança, né? Com a Com a imagem imagem, do homem. com a imagem, mas também a gente tem que pensar sempre pela via da cultura, né? Mas é, tô pensando aqui nele, assim, né? Sozinho e calvo, né? Que é o problema, né? Sim, né? Pensei, qual é a relação com isso? Ser careca e ficar sozinho, sabe? Eu tô Que pensando nisso, angústia, né? assim, e pensando que, não sei, será que culturalmente tem alguma coisa, tipo assim, é melhor as pessoas terem cabelo, né? Igual a história do padrão de obesidade e não obesidade, sabe? Exatamente. Talvez Uhum. seja por essa questão, assim, eu tô com medo de ficar sozinho e será que era uma pessoa jovem? Também tem a ver, né? Às vezes a gente vê meninos que têm a calvície por causa da genética e começa muito
muito, muito cedo. Então, às vezes, assim, lá com uns 15, 16 anos já começa a perceber, afeta, Perceber a calvície. aí afeta. Ela escreveu que tinha problemas em estar ficando careca, mas depois que perdi o medo da máquina zero, minha vida tá massa. Eu acho que tem que passar a máquina zero mesmo. Eu particularmente, sou uma mulher que eu acho o homem calvo, assim, careca, eu acho charmoso. Eu acho que é melhor do que ficar com aquele negócio aqui, aquela coroa. Eu não acho legal. Eu não acho legal. Mas assim, tira tudo. Ou você tem cabelo, ou você não tem, sabe? Mas, Stephanie, eu tava vendo, eu acompanho muitos grupos no Facebook, e muitos grupos tem gente muito mais nova. O que alguns meninos fazem? Você falou, né, da questão dos meninos ficarem, começarem a ter entradas muito novinhos, eles vão pra academia, porque eles falam assim, pelo menos eu vou ficar careca, mas eu vou estar muito malhado. Tenta Pensando assim, chama atenção para outra parte. para compensar, sabe? Tipo assim, então as mulheres não vão perder o interesse em mim porque eu tô ficando careca, já que eu sou malhado, entendeu? Então aí outros falam, vamos malhar, faz uma tatuagem, vai chamar a atenção delas e tal, sabe? Olha aí. Então, assim, realmente tem uma questão com isso, e você pode ver que aumentou essa propaganda, né? E mais pessoas, mais homens fazendo transplante capilar. É uma coisa que alternativa que mexe, né? assim, né? Não, tirando o crachá de psicólogo, né? Poxa, muda o estilo. Você tinha cabelo. Muda o estilo, constrói um outro estilo, né? A Manu tá aqui para te ajudar, né? Tipo isso. Às vezes eu recebo por direct. Você pode ir no meu Instagram analisar meu perfil, porque minha barba tá ficando branca, o meu cabelo tá ficando branco, minha barba não tá acompanhando. Então, assim, as pessoas têm essas inseguranças, sabe? Isso reflete muito na bem interessante. Eu vejo muitas, principalmente mulheres, com problemas com envelhecimento. Aquela Nossa, demais. Né? Às vezes você olha e você vê que não tá natural. Não. Correção aqui, outra ali, tudo bem, né? Eu olho sempre aquela... Gente, eu esqueci o nome. Da família real. Me ajuda aí, Manu. A esposa do Megan? Não. A Kate. É isso. Ela fez alguns procedimentos, né? Eu vi até uma propaganda de um Instagram de uma dermatologista que, tipo assim, comparando ela antes, né? Aquelas linhas de expressão aqui, ó, quando a gente faz assim. Quando a gente sorri, né? Isso. Ela fez essa coisa, ficou super natural. Eu acho ok. Agora tem gente que faz tanto, né? Que eu não sei. A pessoa fica reconhecível. Eu não sei se é um problema com envelhecimento ou se tem uma outra questão ali. Mas você falando dessas coisas me lembrou disso. Assim, tem muitas pessoas que têm medo de envelhecer, que você falou, não acompanha, né? E tal. E às vezes é um processo que Minha mãe gritou aqui, eu tenho. Quem que gritou? Minha mãe, eu tenho problema com envelhecer. Eu nem sabia disso. Você tá vendo agora? Às vezes é um processo natural do corpo, né? É que pessoa, né? Parece na live cheia de cabelo branco, né? Então, sobre envelhecimento. Não, eu só faço, eu só pareço. Eu falei para os seguidores outro dia. Eu acho que eu sou a única consultora de imagem para fazer story sem maquiagem, sabe? Porque eu fico pensando assim, gente, eu preciso falar agora, né? Eu sou um pouco impulsiva, então às vezes eu quero falar com o pessoal. Aí eu paro assim, mas sem maquiagem mesmo. Mas essa questão que você falou, as pessoas, principalmente as mulheres, têm muito medo de envelhecer. Porque o homem envelhecer e assumir os cabelos brancos é muito charmoso. É chato. Entendeu? Nossa, o homem de 50, 60 anos, ele tá charmosérrimo. Mas a mulher de 50, então as mulheres estão indo muito para academia, para poder ganhar massa, para poder não ficar com o braço enrugado. Nada contra, desde que seja uma coisa assim, equilibrada, sabe? Tem que ser equilibrado. Eu não sei. Eu acho que não é uma coisa só no Brasil, é uma coisa meio que mundial. Outro dia tem uma estilista de noivas
chama Penina Tornai, se não me engano é o nome, é assim que pronuncia o nome dela. Ela tem 72 anos, mas eu juro pra você que eu achava que ela tinha uns 49. Caramba. Quando eu vi a foto dessa mulher, porque assim, ela é muito magra, tem um cabelo muito comprido, não sei se é natural. Então, assim, me passava uma imagem de uma pessoa mais jovem, né? E assim, foto de Instagram tem filtro, né? Então, quando fotografaram ela numa festa sem filtro, ela tá muito bem para a idade dela, mas é óbvio que ela aparentou ter a idade que ela tem, Uhum. sabe? Então, assim, o desespero de muitas mulheres em envelhecer chega a ser triste, assim, é uma pressão muito grande pra gente, né? Acho que até entra naquela pergunta, né, que pediram para falar, fala um pouquinho da autoestima na terceira idade, né? Eu acho Como que que funciona isso? respeitar esse tempo, sabe? Na terceira idade, e valorizar as linhas, né? As linhas da experiência, né? Porque Sim, uma vez, né? Assim, tem várias. Vocês podem achar isso em várias postagens de quem trabalha com terceira idade, assim. Cada corpo traz sua história, né? E as marcas também trazem sim, histórias. E eu acho que a gente precisa valorizar, né? É claro que a terceira idade ela não é só bela. Se a gente for pensar no declínio cognitivo, se a gente for pensar nas sim. doenças, né, degenerativas, mas eu sempre lembro, né, do cabelo prateado. Sempre lembro que quando eu casei, a gente escrevendo a cerimônia, eu coloquei Uhum, um trecho que minha bisavó ia entrar, eu falava aquela que tem prata no cabelo e ouro no coração. Então, uhum. né, cabelinho prata, cinza já, né? Mas, Eu já vi algumas postagens suas sobre ela. mas muito para ensinar. Então, acho que a gente precisa valorizar Uhum, esse legado, né? A história de vidas. Geralmente são pessoas que tiveram uma vida, né, de muito trabalho, de muito desgaste físico, né, um trabalho braçal. Pensando assim nas pessoas que estão na terceira idade, mas assim, pensando já nas uhum. pessoas de 50 anos, talvez já tiveram uma época um pouquinho mais tranquila, não tão braçal, né? Mas eu acho que a gente precisa valorizar isso e pensar cada vez mais em programas para esse público. Sim, Falando já em nível de políticas públicas, sabe? De ter. Não é ir lá e construir a praça, a academia e não fazer mais nada, mas assim, ter uhum. incentivo para a prática de atividade, de ter uma pessoa, né, um profissional disponível para um atendimento. Exatamente. Os índices também de depressão à terceira idade são muito altos, por causa também do declínio cognitivo, É mesmo? desse sentimento de Uhum, menos-valia, porque já estou aposentado, já vivi demais, já estou perto de ir, sabe? Tem uhum. esses pensamentos, né, esses erros aí cognitivos que atrapalham muito o processo. E quando você fala, está com baixa autoestima, porque às vezes Uhum. pessoa que não tem contato social nem com a própria família, às vezes é uma pessoa que está lá numa casa, né, É. de passagem, num asilo, e precisa valorizar. Eu lembro quando eu participava de projeto voluntário e até visitava, né, Uhum. essas instituições, né, com público aí de terceira idade, o quanto que eles se sentiam felizes só da gente estar presente. Quando a gente estava presente, hoje vai ter Sim. corte de cabelo, hoje não sei quem vai cantar, hoje a gente vai fazer maquiagem. Gente, era outro ato Era outra coisa. de intuição, né? Então, às vezes são momentos pequenos, né? Até uma. Ai, gente, eu não vou saber falar direito, mas em qual país? Mas teve um contato, assim, eles colocaram as creches dentro dessas instituições. Pronto, resgatou. Legal, as crianças, né, terem contato. Também por isso, mas assim, a troca foi muito rica. Então, tem gente Uhum, que faz no exterior, né? Brasileiros conversando em uhum. inglês com idosos que estão no exterior. É, também tem esse fato deles se sentirem importantes, se sentirem úteis,
né, tem essa conotação positiva para esse público. Então, assim, a autoestima a gente Sim. pode resgatar com esses pequenos momentos, fazendo eles se sentirem úteis, né? Eu acho que eu estava vendo num grupo pessoas que estão aposentando e voltando a estudar, sabe? Sim. A trabalhar. E eu achei muito interessante, uma senhora, ela passou num concurso de uma instituição federal, eu não vou me lembrar o estado agora. Ela passou com 62 anos para professor substituto. Então, assim, eu acho assim, que você ressignificar, né, também a vida, porque às vezes a gente espera algumas coisas acontecer, alguma coisa muito, uma tragédia, uma doença, para ressignificar a vida. Quando, assim, me corrija se eu estiver errada, você pode viver várias vidas e uma vida só, né? E, assim, eu acho que a gente tem que se preparar também para a terceira idade. Mesmo, não, mas eu tenho 30 e poucos anos, mas você tem que ir se preparando, sabe? Como que eu penso, né, na minha visão, como que eu me preparo? Estudando, indo sempre ao médico, fazendo exames regulares, é, cuidando dessa autoestima, que é importante, para que quando eu chegue a ficar mais velho, fazendo exercício, como eu falei, eu já esqueço. Então, assim, para que quando eu chegue a ficar mais velho, eu possa viver aquela fase em plenitude, sabe? Porque, assim, eu acho que e buscar independência, muitas pessoas, elas aprendem a dirigir depois de 50, 60 anos. Já vi senhoras de 70 e poucos anos aprendendo a dirigir, sabe? Com os carros elétricos. Então, eu acho que essa coisa que você falou de se sentir útil, sabe? Então, assim, cada vez mais eu vejo um grupo também de pessoas da terceira idade indo para essa questão de, eu vou fazer exercício, eu vou estudar, trazendo um novo significado para a vida delas. Eu acho que isso ajuda na autoestima, sabe? Que você está dando um sentido para a sua vida, Com certeza. Eu vou falar né? que a gente é falho em vários pontos, né? Alguns a gente já está tentando corrigir desde a infância. Mas, por exemplo, Uhum. a educação financeira é um tema que não é abordado. Eu vejo pouquíssimas Não, a gente escolas nunca aprende. falar sobre educação financeira. É, essas coisas básicas assim da contabilidade que são úteis e que a gente precisa saber. Por exemplo, eu quero abrir um Uhum. CNPJ, o que que eu preciso? Então, hoje a gente vive num mundo onde a informação às vezes está disponível, mas é uma coisa que não é Uhum. tratado. Fundos de investimento, né? A gente volta, né, para a educação financeira, isso também não é tratado. E um planejamento da sua vida após o mercado de trabalho. A gente não fala disso. Assim, vou fazer Nossa, na isso é importantíssimo. a gente nunca conversa sobre. A gente conversa, sabe até onde? O que você vai fazer quando você crescer? Aí a pessoa passa no vestibular, não, Uhum. agora ela vai ter um emprego, não sei o quê. Mas quantas pessoas depois fazem uma segunda graduação? Quantas pessoas não se encontram no primeiro curso que fizeram, né? E por outro lado, também quantas se encontram de primeira e são felizes a vida inteira. Mas até para essas que são felizes a vida inteira, uma hora elas vão precisar parar. E a hora que parar, vão fazer o quê? Como que vai ser? Se não tivesse planejamento estabelecido, né, financeiro e tudo, tem. E aí eu falo que eu tenho minha lista da aposentadoria, né? Eu vou tocar instrumento, eu vou falar outros idiomas, eu vou viajar. Exatamente. Tem uma moça que eu conheci no doutorado, que a mãe dela, na época, a mãe dela tá viva, a mãe dela, na época, com 80 e poucos anos, fazia aulas de italiano. Achei perfeito, porque o sonho dela era conhecer a Europa. Elas conseguiram, as duas, né? Juntaram dinheiro e foram para a Europa. E imagina a mãe dela, super chique, lá falando italiano. Eu falei assim, gente, muito, muito chique, sabe? A gente tem que se preparar para essas coisas, que é como você falou. Olha o que aconteceu comigo, compartilhando rapidinho, né? Eu fiz o curso de física, né? Fiz bacharel, fiz licenciatura, fiz o mestrado, fui para São Paulo, fiz o doutorado. Quando eu fui fazer concurso, o que tinha acontecido? Mudaram muitas coisas nos governos,
né, nas transições ali, os concursos pararam, né? Em 2014, eu tive depressão, então, como você estuda para concurso com depressão? Muito difícil, Não tem. né? E aí, não adianta você sentar no chão e ficar chorando. Então, meu psicólogo, você, né? Meu psiquiatra, ele falou em ressignificar a vida. E aí eu voltei lá atrás. O que eu gostava de fazer? Moda, sabe? Moda, consultoria de imagem. Então, assim, isso também é ressignificar, né? Mas, assim, é uma parte que ainda mexe comigo, assim, sabe? Então, é difícil você morar num país que você estudou tanto e depois não tem emprego para você, né? Não é fácil, não. Deixa eu ver aqui. Ressignificou. Sim, é um desafio todos os dias. Com relação aos relacionamentos aqui, né? Teve muita coisa assim, a autoestima num casamento longo, a autoestima depois de uma traição. Eu tenho dificuldades nos meus relacionamentos, pode ser a minha autoestima? Ah, Como que a autoestima ela entra nessa nossa relação com o outro? é, Uhum, sabe o que que acontece, Manu? A gente tem aquela falsa ideia de que é plantado isso na gente, né? De que a gente uhum, encontrar metade da laranja. Então eu tenho a exatamente, metade perfeita para encaixar na outra metade. E não é assim, exatamente. completos. Uhum. Nós somos completos, nós somos capazes de sermos felizes sozinhos também. Sim, com certeza. E há uma reprovação social muito grande, né? Nossa, ela não casou, nossa, ela não teve filho, nossa, né? E há uma. Nossa, ela é uma coitadinha. E, Eu ouço muito isso. Coitada dessa menina. Olha, eu vou pedir para Deus te dar um marido. Eu escuto demais então, se isso. você quer Demais. um marido, você quer um marido, né? Ninguém perguntou isso. Não, ninguém me perguntou se eu quero, sabe? Mas eu tenho que ter porque, assim, é muito triste, entendeu? Eu sou uma pessoa muito triste, vocês estão vendo aqui, né? Então, assim, eu acho muito engraçada essa necessidade, principalmente das pessoas mais velhas com relação às mais novas, de acharem assim, olha, eu preciso estar num relacionamento para ser feliz, sabe? Eu não posso ser. Existe diferença, né, entre solidão e solitude. E desde muito nova, eu sempre gostei de fazer várias coisas sozinhas. Eu vou ao shopping sozinha, eu tomo café sozinha, eu faço várias coisas sozinha. Eu não tenho problema nenhum com isso. Eu sinto até um pouco de paz, porque assim, eu penso muito. Então, assim, é a hora que eu fico com os meus pensamentos, sabe? Mas, assim, por que que tem essa questão do outro, né? Vamos falar da traição primeiro. Não tem a ver com autoestima, né? Como a gente estava conversando. Não. Assim, eu não acho que tem a ver com autoestima, né? Eu acho que a pessoa que é traída tem uma questão de desgaste do relacionamento, tem uma questão entre o Sim. casal, né? Uhum. Mas a autoestima depois fica detonada, né? Porque a gente fica pensando, poxa, mas vai Exatamente. querer comparar se souber quem foi, pô, mas por que ela, né? O que que ele viu? E às vezes o que ele viu Uhum. foi um ombro, né? Não estava tendo acolhimento em casa e foi acolhido fora. Estou falando no caso de uma mulher que foi traída, né? Uhum. E se fosse, né, o oposto também. Às vezes ela encontrou alguma coisa que não estava legal em casa, encontrou fora e, enfim. E, Aconteceu essa situação. e aí a autoestima, né, fica abalada e é muito difícil, porque eu falo que assim, mexe com a confiança, não é com a autoestima. Eu acho que é muito difícil. Tem mulheres que perdoam, Uhum. como fica essa coisa do perdão, se fica sempre com aquele, né, pensamento, aquela nuvenzinha preta, tipo, pode acontecer de novo. Não sei se passa, todas, né, passam por isso, mas Eu não sei se eu conseguiria viver com uma pessoa que me traiu a minha confiança nesse ponto, sabe? Eu acho muito sério. é de cada um. Tem pessoas que conseguem perdoar, passar e viver tranquilamente, e tem pessoas Sim. que não, né? Mas Uhum.
a gente falando, né, da autoestima no relacionamento, é por causa disso que a gente atrela ela ao olhar do outro. A gente não é treinado a olhar pra gente, né, pra ficar, Exatamente. sabe? Tem gente, eu vejo gente que emenda um relacionamento no outro, assim, com essa coisa do tipo, nossa, eu não posso ficar sozinha nunca e tal. E às vezes precisa ficar sozinha para respirar, para poder colocar as coisas no lugar, para poder, né, alinhar e pensar o que que eu quero agora. E aí às vezes não tem esse tempo, não consegue respirar, porque tá sempre pensando, não, eu preciso estar, para eu estar feliz, eu preciso estar com alguém. E aí, E aquelas pessoas que têm, eu acho que é o borderline, né? Que é o transtorno de personalidade limítrofe. Eu conheço algumas pessoas, poucas, que têm, e elas, é muito difícil elas ficarem sozinhas. Parece que elas precisam estar num relacionamento para se sentirem validadas, assim, sabe? É um negócio, é uma dependência, assim, que eu vejo terrível. eu não, Acho que entra essa questão também, né? não sei, assim, é muito, muito complicado a gente afirmar, né? Aquilo que a gente estava falando para um público geral, a gente não está falando para uma pessoa É específica, difícil, né? é difícil a gente falar que todo mundo que tem vai ser assim, sabe? Uhum. Pode ser que você encontre no caminho alguém que tem e que não seja assim, que seja o avesso, inclusive, a relacionamentos, mas é, Interessante. não só falando, né, dessa questão da personalidade limítrofe, a gente está sempre buscando essa aprovação, né? Buscando ter, Uhum. buscando. Então, por isso que a gente pensa sempre na autoestima pelo olhar do outro, por isso que a gente quer se vestir para estar bonita para o outro, né? Enquanto a gente tem essa Exatamente. mudança de percepção e fala, opa, peraí, o que que me faz bem? Coitado do meu pai, Uhum. fala que ele queria que. Como é que foi que ele falou uma vez? Que ele acha bonita mulher de salto fino e bico fino. Eu tenho pé largo e vivo correndo atrás de criança. Jamais seria eu. Então, né? Uhum. Pode trocar de mulher, que essa não é sua. É engraçado, porque assim, isso para mim que é ter essa percepção do seu valor e de quem você é, né? Não, eu acho lindo, ok, né? Eu também acho lindo, mas assim, Maravilhoso, mas em não cabe mim, em mim, cara. para mim não dá. Não, para mim não funcionaria para mim, né? Eu acho assim, é, eu realmente fiquei, não sei por quê, eu realmente fiquei muito chocada com essa questão da autoestima está muito ligada para essas pessoas que fizeram as perguntas, obviamente, Para o. a outra pessoa, a eu estar num relacionamento ou não, sabe? Porque assim, eu acho que a gente está numa era de pessoas cada vez mais sozinhas, né? Principalmente essa geração que está vindo. Por quê? Porque tem muitos aplicativos de encontro, cada mulher tem a sua beleza, sem perceber. Eu falo isso sempre, sabe? E em cada idade também. A gente tem que saber ver isso na gente. Mas, assim, voltando, eu acho que a questão da solitude é uma questão que, de repente, a gente devesse pensar mais nisso. Por que eu não aguento ficar sozinha comigo mesmo, né? Por quê? Qual o problema? Eu tenho um amigo que ele vai em shopping sozinho, ele assiste um filme sozinho. Há alguns anos isso até seria um absurdo, sabe? Mas assim, eu já jantei sozinha, sabe? E eu não me senti, A nossa, pior. estou me sentindo ET. Pelo contrário, sabe? Eu me sinto muito bem estando sozinha, porque eu acho que eu aprendi que nem sempre você estando acompanhada não quer dizer que é uma coisa legal, entendeu? Então, assim, eu aprendi isso, né? Agora, eu não sei o que você acha dessa questão da solitude nos dias atuais, assim. Essas pessoas que têm dificuldade. Como você falou, né, que a geração está crescendo cada vez mais individualista, a gente só precisa ter um cuidado com isso. Mas sim, nós somos as nossas melhores companhias, né? Se a gente não Uhum, valorizar esse cuidado com a gente, se a gente não se amar, né, que é o tema dessa live, eu acho muito difícil alguém perceber esse valor.
se a gente não souber Exatamente. valorizar, né? Mas, Uhum, assim, acho que a gente tem que pensar, né, nas nossas experiências, procurar ressignificar, né? Como você falou durante a live, exatamente. Uhum, ressignificar aquilo que não está tão bom, trabalhar o que a uhum, gente acha que cabe, porque tem muitas coisas, por exemplo, às vezes você fala assim, ah, fulano está teimoso, né? Mas assim, essa teimosia uhum, foi o que fez ele vencer na vida, foi essa persistência, essa exatamente. vontade, peitar algumas coisas que fez ele chegar onde ele está, né? Investir naquilo que você é bom, E isso, né? investir naquilo que você é bom, criar momentos em que você sinta prazer, né? De cuidar de si, de olhar para si, de até Exatamente. permitir ter esse tempo de se olhar e falar assim, poxa, eu poderia melhorar isso, eu poderia ser aquela pessoa que precisa dar mais atenção a esse ponto, quando a gente pensa assim, ah, não, Uhum. cap, tá, beleza, o que que não tá tão legal aqui, que eu posso investir, Poxa, muito bom isso. né? Eu estava conversando com uma Uhum. amiga hoje, ela falando assim, nossa, eu estava num baixo astral danado, não sei o quê, descobri que o problema era hormônio. Aí eu falei, ah, eu já estive com uma pessoa, uma amiga também, que estava num baixo astral e o problema era uma vitamina que estava ali carente, né? Tomou a vitamina, pô, beleza. Essa questão Então, às vezes, voltou. a gente precisa olhar para essas coisas também, e às vezes a nossa correria, né, não permite. E criar, assim, né, momentos em que a gente esteja com pessoas que sejam afins, né, que tenham afinidade, Uhum. saiba valorizar a gente, porque tem companhia que é melhor, realmente, como diz você, é melhor a gente ficar sozinha, né? Melhor a gente ficar sozinho. Quando a gente pratica essa coisa do autoconhecimento, que eu acho muito interessante, você passa a olhar para si, ai, Manu, a vida é muito corrida, mas tira uns minutinhos, sabe? Às vezes, quando está acabando o dia, eu tiro 10 minutos e eu peguei a mania de escrever, sabe? E eu escrevo tudo que eu estou sentindo, Como se sabe? fosse um... Eu escrevo, não é todos os dias, mas assim, eu sempre procuro. Eu escrevo tudo que eu estou sentindo. E procuro por que eu me senti dessa forma, por que eu senti isso. Isso tem me ajudado de uma forma, você entendeu? E quando a gente passa a entender que você não precisa de outra pessoa para ser feliz, que ser feliz é um conceito muito amplo, sabe? mesmo. Uma vez uma pessoa, você falou dessa amiga sua baixo astral, eu fui num lugar e um rapaz falou assim, nossa, eu observo que você praticamente só trabalha e vem aqui. Você tem que viver a vida. Isso me deixou muito triste, porque era a quarta vez em uns 2 meses que eu ouvia isso, sabe? E aí eu fui no final de semana, eu saí e eu pensei, eu cheguei à seguinte conclusão. Peraí, vamos parar aqui. Eu sou feliz. Cada um tem o seu viver a vida. Qual que é o meu viver a vida? Eu gosto do meu trabalho, sabe? Isso me preenche. Isso me preenche. Moda, aquela coisa. Eu gosto de estar com a minha família, eu gosto de estar sozinha, eu gosto de parar para tomar um café. Então, isso me deixa feliz. Meu viver a vida, às vezes, não é estar lá a viver a vida do outro, mas você está numa balada pegando no mundo, mas meu não é, entendeu? Então, acho assim, quando a gente tem esse olhar com carinho para dentro da gente, a gente começa, aquilo que você falou, a gente começa a se perceber, perceber o nosso valor, trabalhar naquilo que não está muito legal, né? E melhorar. Eu acho que é isso que vai melhorando a nossa autoestima, né? Com certeza. Essa é a pílula, né, mágica que as pessoas perguntam. Essa que é a pílulazinha Aham, que essa a é a gente tem que pílula. tomar. Diariamente, aquela coisinha ali. Eu acho que foram essas As principais, a- né? as perguntas, assim. E, Stephanie, você tem alguma coisa, assim, para falar, assim, para deixar para as pessoas que vão assistir a live depois? Qual que é a sua mensagem, assim, sobre autoestima nos dias de hoje? Vamos lá, assim, então a gente já está fechando, né? Deixa eu agradecer quem entrou, quem participou, quem contribuiu aqui para esse momento. Obrigada, gente. Muito obrigada. Eu fico bem feliz, assim, de ter chegado até aqui de novo, né? Achei que eu não conseguiria voltar mais. Já está na metade do ano, deixa para o ano que vem, né?
Que bom Nada, que isso? porque tem muito tempo, né, até o final do ano. Tomara que a gente consiga fazer Uhum. mais vezes, né? Eu acho que assim, Sim, é sempre um prazer, eu para que gosto. a gente tenha conseguido deixar algo proveitoso para quem for assistir, vai ficar no seu Sim. canal, no seu Instagram, Uhum. né? Vai ficar assim. Compartilhar depois para quem quiser assistir esse Uhum. bate-papo nosso. Uhum. Uma mensagem sobre, né, autoestima nos dias de hoje, né? Que complicado falar assim de uma forma. Complicado. Eu te fiz uma pergunta complicada. Não, porque fica parecendo aquelas coisas que a gente vê em autoajuda, né? Tipo assim, cuide de Uhum. você, tire um tempinho para você, olhe para você. Parece aquela coisa que Uhum. você vai abrir a revistinha de autoajuda, ela vai estar lá, nossa, né? Um passo a passo não tem. Passo a passo para a sua autoestima, né? Acho que não tem uma receita mágica, mas eu acho que o principal é Exatamente. valorizar aquilo que tem de bom dentro de você e reconhecer isso, né? E estar Uhum. com pessoas que também reconheçam é, é importante, né? Sair de perto daquelas pessoas que só te colocam para baixo. Exatamente. Muito bom. Tem um trechinho assim, não é meu, né? Óbvio, mas uma frase que diz assim: muda a plantinha de ambiente que ela floresce. Então, às vezes, você precisa mudar de ambiente, estar com pessoas que te valorizem para você florescer, né? Uhum. E aí, né, fica o meu abraço e o meu muito obrigado para quem esteve aqui e principalmente a você que me convidou a voltar para esse mundo das lives. Se quiser, estarei. Ah, eu agradeço de coração a sua participação, né? Eu gosto muito do seu trabalho, né? Já fui paciente, eu continuo acompanhando o seu trabalho. E, assim, é muito gratificante falar de um assunto que também tem dentro da consultoria de imagem, porque você acaba trabalhando muito com a imagem das pessoas e você percebe que isso está muito ligado também à percepção que a pessoa muitas vezes tem de si mesma. Tá bom? Obrigada pelo seu tempo, né? E obrigada por todo mundo Precisando, que né? conseguiu tirar um tempinho para poder assistir, vai ficar salvo, como nós falamos, vocês podem assistir. E se quiserem fazer perguntas depois nos comentários, quando a live ficar salva, nós estamos aqui. Precisando no Tá bom, Stephanie? direct também, né, Manu? A gente responde depois. E Isso, gente, sigam o trabalho da doutora Stephanie no Instagram dela também. Como ela falou, ela posta bastante coisa sobre a infância, né? Que é onde tudo acontece, que é onde tudo começa, que muitas vezes é a origem dos nossos conflitos, né? Então, papais, mamães responsáveis por crianças, siga a doutora Stephanie, vale muito a pena e é muito bom, viu? muito obrigada. Então, tá, Manu. Tá bom, Stephanie? Até Ó, um grande beijo para você. Eu até esqueci como é que encerra aqui agora. só Meu Deus do céu. apertinho lá em cima, não? Apertar o X? Acho que sim. Então tá bom. Então, tá. Obrigada. Um grande beijo para você, para todo mundo. Fiquem com Deus, gente. Até a próxima live, tá? Até, tchau.